Então, só me apresentando, eu sou Francisco Cardoso, eu sou um dos monitores, né, da disciplina de pneumologia e cirurgia torácica, e juntamente também com outros monitores que estão presentes, como Moisés, Felipe, a gente vai discutir alguns temas, tá? Vou iniciar aqui, e aí vocês vão participando. Então, o primeiro caso clínico é esse ARLB, sexo feminino, tem 24 anos, é estudante universitária. Da HDL é uma paciente que procura um atendimento em uma unidade de pronto atendimento por piora progressiva da respiração há cerca de 3 dias. Ela relatou uma sensação de aperto no peito, uma tosse seca, frequente e um chiado. E esse chiado ocorria principalmente à noite e nas primeiras horas da manhã. Nas últimas 24 horas, refere despertares noturnos, falta de ar e necessidade de usar sua medicação de resgate várias vezes ao dia com uma melhora apenas parcial desses sintomas. A aprofundar a anamnese, ela conta que recebeu o diagnóstico de alguma coisa aos 12 anos após episódios recorrentes de sibilância e de dispneia, desencadeados por algumas coisas, como exercício físico e quando ela tinha algum quadro viral associado. Desde então, apresenta episódios de melhora intercalados com crises. Nos últimos meses, vinha utilizando apenas alguns broncodilatadores sob demanda, quando tinha essa sintomatologia, né? Porque acreditava que estava bem controlado e havia abandonado o uso regular do corticoide inalatório que tinha sido prescrito anteriormente. De antecedentes, ela nega tabagismo, mas mora com um pai que é tabagista, ou seja, ela tem uma exposição, refere rinite alérgica associada, piora dos sintomas em contato com poeira doméstica e durante mudanças climáticas. Quando questionada sobre o último ano, ela relata sintomas diurnos cerca de 4 a 5 vezes por semana, despertares noturnos aproximadamente 2 vezes por semana e uma limitação para subir escadas e uso frequentes do inalador de alívio. Quanto ao exame físico, era uma paciente consciente, ansiosa, fala frases completas, frequência respiratória de 28 discussões respiratórias por minuto, uma frequência cardíaca de 112, uma PA de 118,76, saturação 92% em ambiente, não estava febril, estava com um discreto uso de musculatura acessória, uma inspiração mais prolongada e sibilos expiratórios difusos bilateralmente. Em ausência de estertores, o peak flow, né, estava 55% do predito. Pronto. Agora, tem algumas questõezinhas que eu quero que vocês pensem e aí eu quero que vocês falem, tá? Podem mandar no chatzinho ou abrir o microfone e falar, tá bom? O que vocês acham que é? Ótimo, então, aqui, qual a principal hipótese diagnóstica, né? A maioria do pessoal já colocou que é uma asma não controlada. Ótimo. E aí, depois tem quais elementos da história clínica aumentam a probabilidade desse diagnóstico? O que vocês acham? Exatamente, estou vendo aqui que alguns colocaram a questão da rinite, né, que é uma atopia. Geralmente as pessoas que têm asma sempre têm uma atopia, quase sempre, na verdade, tem uma atopia associada. Então é importante a gente fazer as perguntas. Tem também a questão da história clínica, é uma paciente que tem esse quadro respiratório desde a infância, inclusive já foi diagnosticada, e aí utilizava essas medicações, depois deixou de usar o corticoide inalatório. Então, tanto a história clínica quanto o exame físico também, tudo isso contribui. Se a gente for verificar, é uma paciente que tem sensação de aperto no peito, que é aquela opressão torácica, é uma tosse seca, é um chiado. Então, assim, são sintomas bem característicos de um paciente que tem asma. Além disso, ainda tem aquelas
aqueles sintomas, principalmente naqueles tópicos que a gente vai ver se está controlado ou não controlado, né? Que são os despertares noturnos, limitações de atividade, se usa medicações de alívio. Então, acho que vocês conseguiram pegar bem que realmente é um quadro de asma. E aí, a segunda questão é, cite 3 diagnósticos diferenciais para esse quadro clínico. Algumas questões eu botei aqui só para tentar explorar mais um pouco mesmo o raciocínio de vocês, sabe? Mas é provável, assim, que essa segunda questão não seja nesse sentido que o Dr. Robert não gosta de cobrar. Ótimo, eu estou vendo aqui que Lara, né? Colocou sinusite, DPOC, doença do refluxo, ótimo. Rinocinusite, exatamente. Todas essas outras doenças, essas patologias contribuem para realmente o paciente, a doença do refluxo, geralmente a pessoa fica com essa tosse também, que às vezes confunde, essa rinocinusite, e asma também, é importante a gente lembrar que é uma doença muito heterogênea, tem vários fenótipos, e aí um asma que às vezes não tem nenhuma alteração na função pulmonar, é só a tosse, então é um fenótipo mais de tosse, é uma asma que é mais relacionada ao trabalho, algum irritante, então é uma doença bem heterogênea, tem vários fenótipos, é sempre importante a gente fazer essas perguntas, se tem exposição, se tem alguma outra doença, tem também questões cardíacas, né, a questão da asma cardíaca, então é muito importante a gente ter uma visão mais geral também, conhecer o paciente, quais outras comorbidades o paciente tem, para tentar sempre fazer esse diagnóstico diferencial. Aí a gente também poderia citar outros sintomas, né, como outros diagnósticos diferenciais, até mesmo ansiedade também. Claro que a questão da ansiedade, quase todos os cenários clínicos a gente vai fazer como um diagnóstico de exclusão, assim. Excluir todos os outros, os que podem ter um desfecho mais negativo, para depois realmente pensar em ansiedade. Vocês têm alguma dúvida até agora? Ótimo, então a terceira. Quais critérios clínicos laboratoriais ou algum exame complementar deve ser utilizado para confirmar o diagnóstico? Vamos supor que essa paciente não tivesse sido diagnosticada, no caso disso que ela já foi diagnosticada, mas vamos supor que ela não tivesse um diagnóstico. Como que a gente poderia fechar o diagnóstico pensando nessa principal hipótese diagnóstica que vocês falaram, que é a asma? Show, show. É justamente isso. A gente vai sempre lembrar da história clínica também. Sempre lembrar da história clínica. A espirometria é importante? É, mas a história clínica vai ser, assim, sem sombra de dúvida, o principal critério que a gente vai utilizar. É uma paciente que tem todos esses sintomas, é uma paciente que tem uma atopia. Então, assim, é um quadro bem clínico realmente de asma. Se for levar em consideração também, exato, todos os sintomas, a tosse, a dispneia, a sibilância, a idade também, a questão da atopia. Verificar também se não é um adolescente, como nesse caso, que tem algum fator que esteja desencadeando, seja algum bicho de pelúcia, algum alérgeno, alguma cortina, alguma coisa que esteja irritando essas vias aéreas. É importante a gente lembrar também que a asma é uma doença inflamatória. Então, história clínica. E também é importante a gente saber, como vocês falaram, a questão da espirometria, né? Ver se tem uma limitação desse fluxo, ver se a relação VF1 sobre CVF está menor que 70 ou menor que o limite inferior da normalidade. A gente também pode usar o peak flow, né? Verificar se tem uma variação maior ou igual a 20%. Com relação à espirometria, é importante a gente verificar se a resposta broncodilatadora aumenta em 12% e 200 ml. Aquela aula de espirometria que eu mandei para vocês é muito boa, tem alguns exemplos que Paulo Vitor resolve, entender como é que você verifica se teve esse aumento de 200 ml, verificar se teve esse aumento em 12%, então é muito importante que vocês assistam, muito boa mesmo a aula. Então, é basicamente a história clínica e você tentar verificar se o paciente tem uma limitação do fluxo, né, mediante a espirometria.
Eu vi que vocês também citaram algumas outras coisas aqui, como a contagem de eosinófilo. A gente também pode ter essa característica aí, principalmente na asma eosinofílica, né, que é outro fenótipo de asma. E também tem a questão de alguns outros exames complementares, né, como o teste de broncoprovocação, a gente utiliza a metacolina. Geralmente, esse teste de broncoprovocação é mais em pacientes que têm asma variante tosse. Você faz a espirometria e não tem nenhuma restrição, o paciente não tem nenhuma outra condição que poderia sugerir algum outro diagnóstico, mas o paciente tem uma tosse persistente, uma tosse seca persistente. Então, nesse caso, a gente pode fazer o teste de broncoprovocação. Geralmente faz o uso da metacolina, faz a espirometria inicialmente, depois faz a metacolina, e aí depois fica fazendo espirometrias e aumentando a dose da metacolina até a quarta espirometria, aí você vê como é que está essa limitação do fluxo aéreo. Geralmente, no caso da metacolina, tem um maior valor preditivo negativo. Outras condições, como a rinite, alguma outra atopia também pode ser que acaba tendo uma limitação de fluxo frente ao uso da metacolina. Então, fez o paciente, não teve um teste de broncoprovocação positivo, então provavelmente ele não tem uma asma, né? Justamente porque a asma é uma doença inflamatória, uma hiperreatividade das vias aéreas. Até aqui, vocês tiveram alguma dúvida? Quer tirar esclarecer alguma coisa? Pronto. E aí, a quarta questão é: classifique o controle da patologia da paciente e quais critérios foram utilizados. O que vocês acham? Como a gente pode verificar o controle, quais critérios a gente utiliza? Não controlada, pronto. O que vocês utilizaram para saber que não está controlada? Exatamente. A gente pode utilizar se tem despertares noturnos, se tem algum já conta um ponto, se tem limitação de atividade, também já conta um ponto, se tem sintomas diurno maior que 2, conta um também, e se usa medicação de alívio maior que 2 também já conta. Tá? Então é importante, se a gente for ver a história clínica da paciente, ela pontua em todos os quadros. Tem despertares noturnos, tem limitação de atividade, faz o uso de mais 2 vezes de medicação de alívio e tem sintomas diurnos também. Então, se a gente for ver, é uma asma que não está controlada. Frente a isso também é importante, até mesmo em ambulatório, a gente verificar, chega um paciente com uma asma, a gente vê que não está controlada. A gente já vai fazer o step-up? Não. Isso é questão de prova, tanto doutora Robertina quanto prova de residência também. É sempre importante a gente entender por que essa asma não está controlada e se tem alguma questão por trás que está fazendo com que essa asma continue descontrolada. O paciente está realmente fazendo uso da medicação? Essa medicação está sendo utilizada da forma correta? A gente já vários estudos já verificam que 98% dos pacientes que utilizam aquelas bombinhas utilizam de forma incorreta em alguma parte lá do procedimento, né? Seja não expirando, seja não sincronizando o clique da bombinha com a inspiração. Então, é sempre importante no ambulatório vocês verem essas questões também antes de fazer o step-up também. Fazer o step-up. E, além disso, verificar se o paciente não tem nenhuma outra questão, como algum alérgeno, a exposição a alguma outra, alguma outra coisa que possa estar exacerbando, né? Um paciente que trabalha em alguma coisa que pode contribuir para isso, é um paciente que de alguma forma tem alguma coisa dentro do quarto, usa ventilador, cortina ou algum bicho de estimação que pode contribuir para essas exacerbações, então é muito importante a gente ver essa questão antes de fazer o step-up. Com relação à quinta questão, a gente tem
Classifique quanto à gravidade desse quadro e qual manejo terapêutico deve ser instituído. Geralmente, essa questão eu coloquei só para vocês realmente terem uma noção, assim, de como é que maneja. Mas essa questão de manejo, principalmente de uma crise aguda, de uma exacerbação, ela costuma cobrar no OSCE. Acho que o doutor Jacob, acho que acredito eu que já fez até a simulação do OSCE com vocês, ele gosta de fazer, de asma. Então, mas eu gostaria que vocês falassem um pouco aí sobre o que vocês acham, como é que deve ser, quais parâmetros a gente deve utilizar para verificar se é um quadro mais grave, um quadro mais moderado, leve, o que vocês acham? Ótimo. É exatamente essas coisas mesmo. A gente vê a gravidade a partir do peak flow, né? Ali rapidinho a gente consegue ver se está mais de 50% do predito. A gente consegue ver também a saturação, se está, é uma saturação que está entre 92, entre 93 e 95, está menor que 90. Como é que está esse paciente? Está conseguindo falar frases completas? É um paciente que fala falas entrecortadas? É um paciente que já está com aquele tórax em silêncio, que é um sinal assim de um quadro bem mais grave quando o paciente está com tórax em silêncio, né? Então, ótimo, todas essas, avaliar se o paciente consegue falar, nível de consciência, saturação, uso de musculatura acessória também. Ótimo, tórax silencioso, exatamente. Pronto, como Melissa colocou, realmente está moderado. São vários os critérios que a gente utiliza, além desses que vocês falaram. Na atualização agora, geralmente, com relação ao manejo, a gente percebeu que antes era fazer, de 4 a 10 puffs, você fazia de 20 em 20 minutos, 3 vezes em uma hora, né? Agora você consegue fazer 4 puffs se a exacerbação tiver leve, de 4 a 6 se a exacerbação tiver moderada e de 6 a 10 se a exacerbação tiver mais grave, tá? Inicialmente, fazer logo o SABA, fazer o corticoide oral. Aí tem a questão, se for uma exacerbação mais moderada, você considere pratrópio, tá? Então, sempre verificar esses critérios. Se vocês quiserem, depois eu mando direitinho. Esses critérios são muitos mesmos. Então, acho que, assim, você tendo uma visão geral de como é que o paciente está, se está utilizando musculatura acessória, frequência respiratória, a questão da fala, se está conseguindo se comunicar. Se é um paciente que eu mando sim, viu? Se é um paciente que está consciente, geralmente sempre qualquer patologia em cenário de emergência, o paciente está com rebaixamento de nível de consciência, então provavelmente é um sinal de gravidade, sabe? A gente já tem que verificar, é um paciente que precisa proteger via aérea, precisa entubar, precisa de unidade de terapia intensiva, então esses critérios assim, até o feeling mesmo a gente vai construindo no decorrer do curso, sabe? Com relação a essa questão, alguém tem alguma dúvida? Falar alguma coisa? Ou posso continuar? Outra coisa que eu ia esquecendo também é a questão do oxigênio. Se o paciente tiver oxigênio 89, então sempre tentar manter o oxigênio entre 93 e 95, tá? E a questão da intubação é mais realmente se o... Pronto, Érica, eu já falo, viu? A intubação é mais, o paciente está rebaixado, o paciente está rebaixado, não está conseguindo proteger via aérea, aí é que você pensa em intubação, mas no mais é só tentar colocar um catéter nasal, sabe? Tentar fazer com que o nível de saturação dele chegue entre 93 e 95. Essa questão de saturação também é muito importante em paciente que tem DPOC, para você não fazer uma hiperóxia, né? A hiperóxia também é muito deletério para o paciente. Pronto, nesse caso a gente sempre vai utilizar, né, o corticoide via oral, né, geralmente a prednisonas, 40, 50 miligramas, e fazer o uso do SABA.
geralmente 4 a 10 puffs de 20 em 20 minutos em 1 hora, sabe? Aí você vai repetindo até que o paciente consiga realmente sair da crise. O intuito é tirar o paciente da crise. Ah, fiz os puffs com salbutamol, corticoide oral, o paciente não está conseguindo sair da crise. Aí você tenta já colocar o ipratrópico também, tenta ver a questão do oxigênio. O paciente está hipossaturando, já coloca o cateter nasal, tá? Mas esses broncodilatadores. Outra coisa, na exacerbação, sempre pensar em OSAMA ou SABA, tá? Geralmente a gente não utiliza em exacerbação LAMA, nem LABA não, é sempre SABA ou SAMA. Inicialmente a gente usa o SABA, salbutamol, 4 a 10 puffs de 20 em 20 minutos, ou SAMA, se realmente com o uso inicial de salbutamol não conseguir retirar o paciente da crise, viu? Alguém mais tem alguma dúvida? Pode continuar. Ótimo, então eu vou continuar. Pronto, e aí vamos supor que esse era o paciente que você estava atendendo no seu plantão em alguma emergência, em algum hospital, cidadezinha pequena, e aí você fez lá esse manejo inicial, salbutamol, corticoide oral, fez a oxigenoterapia e o paciente, durante sua observação na emergência, né, cerca de 1 hora, o paciente evolui com aumentar de espinéia, o paciente fica bem mais dispineico, né, uma dificuldade para completar a frase, com essas falas mais intercortadas, frequência respiratória dispara para 34 instruções respiratórias por minuto, realmente é muita instrução respiratória. Geralmente você vê um paciente com 26, 28, você já vê que o paciente está bem tapineico, e aí 34, realmente aquele paciente está bem. Aí a frequência cardíaca 126, saturação já caiu para 89, isso em ambiente, e o peak flow agora está 40% do previsto. Então, a gente já consegue ver que o paciente assim, está à beira de um colapso. Então, ótimo, como Lara colocou agora, é um paciente que está bem grave. Então, levando isso em consideração, considerando nessa piora clínica da paciente, quais medidas terapêuticas a gente vai fazer agora? Vamos supor que esse seja um paciente que chegou já desse jeito. O que é que a gente vai fazer? O que é que vocês acham que a gente deve fazer? Ótimo, realmente é tudo isso que vocês colocaram mesmo. Inicialmente a gente vai fazer o SABA com o ipratrópio, né? É um paciente já grave, então a gente sempre tem que utilizar tanto o beta-2 agonista quanto o antimuscarínico de rápida ação, né? Além disso, a gente vai fazer o corticoide. Aí eu vi aqui que alguns colocou corticoide endovenoso, corticoide oral. E aí, o que é que vocês acham que por que um, por que não o outro? Por que a gente deveria escolher endovenoso, não oral, ou por que o contrário? Geralmente, o que a gente faz? O paciente está muito grave. Ah, mas ele você está observando que o paciente está rebaixando a consciência, você percebeu de alguma forma que o paciente não consegue engolir ou que corre algum risco se você der o corticoide via oral, aí você tenta optar pelo endovenoso, né? Se não, se o paciente consegue engolir, não tem nenhuma outra coisa assim que possa contribuir para o paciente desandar, o paciente não está rebaixando, não está ficando sonolento, você pode fazer o oral mesmo. Então, quanto ao mecanismo de ação, já tem estudos que dizem que não tem muita diferença se faz endovenoso ou se você faz oral. Tá? É mais a questão realmente utiliza a depender do estado clínico do paciente. A gente vê o que vocês colocaram aqui. Pronto, então a gente faz o oxigênio, né? Claro, paciente com 89
89% de oxigênio, de saturação, é importante a gente sempre deixar entre 93 e 95. Fazer o SABA, fazer o SAMA, fazer o corticoide. Nesse caso, a gente até pode esperar realmente para fazer, esperar um pouco para ver a questão do sulfato de magnésio. Tá vendo que o paciente com o SABA, com o SAMA, com o corticoide, com o oxigênio terapia não está conseguindo sair, a gente pode utilizar, né, o sulfato de magnésio, 2 gramas, intravenoso, e aí ele altera, acho que a resposta inflamatória dos macrófagos, e aí diminui o padrão inflamatório, acaba ajudando nesse quadro de broncoconstrição. Exato. Pois é, realmente a gente acha que toda medicação entra mais rápido na via, se for endovenoso, né? Acho que pela biodisponibilidade, tempo de ação. Pois é, o tempo de ação realmente, assim, alguns estudos dizem que é a mesma coisa. Acho que geralmente a gente vai verificar, o paciente consegue utilizar por via oral, ok. Se a gente for ver em cenário de emergência, se tem o mesmo tempo de ação, você vai cogitar realmente fazer o corticoide via oral? Acho que 99% dos médicos não vão fazer via oral, realmente vão fazer intravenoso, sabe? É isso. Pois é, o sulfato de magnésio realmente a gente utiliza se for mais refratário, sabe? E o corticoide a gente geralmente faz oral, mas se tiver alguma condição clínica que você perceba que o paciente pode não ter uma boa absorção ou pode não deglutir de uma forma eficaz, aí você faz o intravenoso, viu? Vocês têm alguma dúvida quanto a essa questão, a como manejar? Eu tentei trazer essa discussão de caso de uma forma mais prática também, porque geralmente a aula a gente vê uma coisa ali mais padronizada, e aí quando chega assim, paciente mesmo, com várias outras comorbidades, acaba travando a gente, por isso que é importante a gente fazer essa discussão. Clara, Melissa, Érica, tem mais alguma dúvida? Alice. Vamos continuar. Ótimo. E aí essas outras 3 questões também fica mais para um OSCE mesmo, sabe? Essa sétima, qual o plano terapêutico pós-alta? Então, o paciente chegou lá, você conseguiu estabilizar, apesar dessa exacerbação grave, você conseguiu estabilizar, vai ficar reavaliando o paciente em 1 hora, vai dar alta aí. O que é que você vai fazer? Esse paciente vai sair provavelmente vocês vão fazer algum encaminhamento, né, para ele, esse acompanhamento com o pneumologista. Geralmente o pneumologista faz essa questão dos steps, né? Outra atualização é que antes a gente ia, chegou um paciente, eu começo em qual step? No 1, no 2, no 3, no 4. Então, geralmente a gente sempre vê, o paciente tem 1 ou 2 sintomas por semana, é um paciente que a função pulmonar, né, a espirometria é normal ou tem uma leve redução. Geralmente você começa no step 1 ou 2, né, que pelo preferencial é a mesma coisa. Corticoide inalatório, SAMA, de resgate, né, que é a terapia MART. E aí o paciente com 4 a 5 sintomas por semana, com prova de função pulmonar, com a função reduzida, então a gente já começa ali no 3 mesmo, que é deixando o corticoide inalatório e o formoterol forma fixa, né? Isso ele tanto pode utilizar como tratamento, como forma de resgate mesmo, a terapia MART. E aí, o paciente é um asma mais exacerbada, tem vários sintomas, sabe? Já tem uma grande redução na função pulmonar. Então, aí você, geralmente, é um acompanhamento mais ambulatorial, com um pneumologista, que aí, às vezes, é necessário fenotipar, ter um acompanhamento mais com um especialista mesmo, viu? Então, realmente, seria a gente iria iniciar. Step 3, caso que, claro, né? Realmente a gente inicia, mas aí você estava numa emergência, você vai fazer o encaminhamento, e aí, a depender de como seja a conduta lá do pneumologista, vai ver se tem algum fator que realmente exacerbou, um fator reversível, é uma coisa que a gente pode alterar, depois a gente reavalia para ver se faz um step down, ou, ficou mais descontrolado ainda, verificar a questão da bombinha, tá utilizando,
ela chegou até a falar também que não só estava utilizando salbutamol, tinha tirado corticoide inalatório. Então, a gente vê que hoje em dia isso é uma conduta totalmente equivocada. A gente não pode tratar a asma só com salbutamol, inclusive isso aumenta a mortalidade, até porque o tratamento, assim, crucial para a asma é o corticoide inalatório, já que é uma doença com base inflamatória, né? Uma hiperreatividade das vias aéreas. Então, e essa oitava aqui, quais orientações de medição indispensáveis na auto para reduzir risco de novas exacerbações? É verificar aquelas questões, né? O paciente como a menina, tem um pai que é tabagista, então já é um fator que contribui. Se for um paciente que tem contato com poeira, com essas coisas que podem gerar uma hiperreatividade, é um paciente que, como ela também, não estava utilizando a medicação certinha, ela suspendeu por conta própria o corticoide inalatório, estava só com o salbutamol. Então, tudo isso contribui, exatamente. Muito importante mesmo. Geralmente é questão de ósseo, saber como é que o paciente está usando a bombinha. O paciente está tendo a sincronização do clique com a inspiração, está expirando antes, está passando 10 segundos ou o máximo que ele conseguir. Isso é importante. É uma bombinha que tem corticoide inalatório. Não esquecer de falar para o paciente lavar a boca após o uso para prevenir cândida oral. Tá? Então, é sempre importante a gente fazer essas perguntas, saber manejar esse paciente, porque paciente com asma, certeza, quase que 100% de chance a gente vai atender a exacerbação, vai ter esse manejo ambulatorial em nível de unidade básica de saúde de paciente que tem asma. Então é importante a gente tentar saber, assim, de forma medular, como é que você faz o acompanhamento desses pacientes. Então, por que o uso isolado, essa última questão, né? Por que o uso isolado de broncodilatador de alívio deixou de ser recomendado e qual o racional do tratamento atual? Então, a gente sabe que hoje o esquema preferencial é a terapia MART, né? Que é você utilizar a mesma medicação que você usa como tratamento, você utilizar ela caso tenha alguma exacerbação, como medicação de alívio, que é o formoterol e o corticoide inalatório. Por que o formoterol, se ele é um LABA, é um beta-2 agonista de longa duração? Porque além dele ter longa duração, ele tem um início. Exato, ele tem um início rápido. Então, ótimo. A base do tratamento tem que ser corticoide inalatório, sem CS não trata a longo prazo. Então, tem que ser exatamente. É justamente isso. A gente sempre vai utilizar o corticoide inalatório para diminuir esse processo inflamatório ocasionado pela hiperreatividade brônquica e deixar esse medicamento geralmente a lenha, né? Que é formoterol mais, acho que é formoterol mais budesonida, 2.400. Formoterol mais budesonida, aí tem 6.200, 12.400, a gente vai titulando também. Então, realmente, se a gente utilizar só o formoterol, vai ter uma melhora nos sintomas? Vai, porque vai broncodilatar, mas aí a inflamação vai continuar, a tendência é que esses sintomas de tosse, de dispneia fiquem cada vez mais frequentes, o paciente continue utilizando com mais frequência o salbutamol, e aí vai chegar um momento que essa via aérea não vai ficar mais responsiva a esse salbutamol, e aí corre sérios riscos de realmente ele ter uma exacerbação muito grave e não voltar desse cenário, né? Acabar em óbito. Então, é muito importante a gente fazer esse aconselhamento, discutir com o paciente, fazer que ele entenda também sobre a doença. Deixa eu ver se foi. Pronto. Então, galera, no mais era isso. Meu intuito era mais discutir, assim, alguns pontos para vocês lembrarem também e tendo uma pegada, assim, mais prática mesmo, não ficar uma coisa tipo a aula, mas vocês irem interagindo também, acho que isso facilita bastante e até mesmo para a abordagem clínica mesmo, a gente consegue se sair melhor.